então, bem-vindos ao Caderno 8. Este Caderno 8 é a primeira parte de um bloco de temas centrado no livro terceiro do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde se fala da lei divina ou natural. Vamos decompor essa lei divina ou natural em várias leis para melhor a podermos entender, que é a lei da adoração, tem a ver com a prece, com a oração, da lei do trabalho, do ponto de vista espiritual, é claro, toda a atividade útil é trabalho, da lei de reprodução, vamos falar também da lei de conservação, vamos falar de uma lei muito estranha, mas que existe, que é uma lei de destruição. No caderno 9, os restantes itens deste caderno serão continuados. Olá, vamos começar então a abordar o caderno 8 do curso básico de Espiritismo, que nos fala das leis morais. Há um primeiro item que é a lei divina ou natural, o bem e o mal. Tudo isto, convém dizer, encontra-se no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é o livro que centra e enquadra a filosofia espírita, e encontra-se no livro terceiro, portanto, com estes conteúdos muito mais desenvolvidos, e a sua leitura é claramente recomendável. Fala-nos depois no desdobramento destas leis naturais através da lei da adoração, que tem a ver com a prece. Fala-nos da lei do trabalho e das férias, convém. Da lei de reprodução. Fala-nos igualmente da lei de conservação e de uma lei muito esquisita, que choca um bocado ver aqui, que é a lei de destruição, mas que existe de facto na natureza. A ideia é esta: a lei divina ou natural funciona um bocado como no exemplo da luz branca, a luz do sol. Quando passa por um prisma transparente, vemos as cores do arco-íris. Na natureza, a lei divina ou natural funciona de facto como essa luz branca, e para objeto de estudo encontramos estas divisões dessa lei natural por esta análise das subleis, se assim podemos dizer. Cá estão elas, novamente descritas. Haverá um segundo caderno que completará este tópico. Então, cá estamos nós. Para chegarmos aqui, tivemos que cumprir determinadas leis, não é? Existem muitos tipos de leis. Existem as leis humanas. Para chegarmos aqui, a gente teve que vir com o código da estrada. Se viemos de transporte público, o motorista tinha que o saber, não é? Se fomos nós a conduzir, tínhamos que conduzir pela direita, não entrar por sentido proibido, etc. e tal. São leis criadas pelo homem, não é? E todos os dias nós lidamos com elas de forma a organizarmos a nossa atividade de sobrevivência. Temos também outras leis. A lei da física. Um bom exemplo para isso é a lei da gravidade, aquela lei que atrai os objetos na direção do centro da Terra. Se essa lei não estivesse agora a funcionar, eu ia começar a subir por aqui fora, o computador começava a subir, tudo começava a subir, as cadeiras, não é? Nada ficaria preso ao solo terrestre. Era uma chatice, não é? Como é que a gente ia comer uma sopa se a sopa começasse a subir no ar? Ia ser uma coisa do outro mundo, não é? Nem precisava de ter bigode para usar mais vezes o guardanapo. Então, existem, no ponto de vista da filosofia espírita, outras leis da natureza que estão menos estudadas, que são as leis morais. É importante perceber que quando referimos isto não estamos a falar de moral no sentido mais habitual da palavra. Nós entendemos que existem dois tipos de moral. Isto é importante esclarecer, senão faz confusão. Uma é a moral social e outra é a moral cósmica, certo? A moral social tem a ver com a questão dos bons costumes. Os bons costumes numa sociedade dependem do ponto de vista geográfico. O que é um bom costume aqui em Portugal, por exemplo, nos antípodas pode ser um mau costume.
não é? Nas culturas árabes os costumes são completamente diferentes. Se formos a uma cultura de índios da Amazónia, a cultura e os hábitos, os bons costumes são completamente diferentes. Portanto, essa moral varia um bocado do sítio em que estamos. E também varia na história, no tempo histórico, não é? Aquilo que eram moral e bons costumes no tempo do Império Romano, há 2000 anos, hoje em dia, valha-me Deus, não é? Não pode ser assim. E o que é hoje moral e bons costumes na nossa sociedade, naquele tempo, meu Deus, não era possível, não é? Não havia condições para isso. Então, nós estamos a falar nestes termos, é na moral cósmica, que não é uma moral tão dependente, é uma moral que existe na natureza, que regula a natureza humana e que tem muito a ver com o nosso bem-estar interior, certo? E por isso, estas leis não são propriamente uma crença. É assim, vamos ver o caso da lei da gravidade que falámos há bocado. Eu vou dizer, a lei da gravidade, eu não quero saber dela, não acredito, recuso-me a acreditar na lei da gravidade. Eu vou provar pela minha experiência que saio de uma janela no primeiro andar e consigo deslizar até ao chão, desrespeitando essa lei. Isto é um disparate perfeito. Quem sair pela janela de um primeiro andar vai dar um malho e vai parar ao hospital, não é? Não há volta a dar. Portanto, as leis da natureza não são crença e não nos pedem permissão, não nos pedem opinião para funcionar. Estão sempre a funcionar, não há botão que as desligue, não é? Por isso, a gente pode dizer que a vida não continua após a morte, a gente pode dizer que as vidas sucessivas são uma fantasia, mas as leis da natureza não querem saber e de repente o nosso corpo morre, somos projetados para fora dele e continuamos a viver. E mesmo estando no plano espiritual, a gente diz, as vidas sucessivas não existem, isso é tudo, são contos e ditos. E de repente, mesmo sem querermos, aí estamos nós a vir de novo a este apanhado de experiências que é a viagem da vida terrena. Então, todas as leis têm esta característica de nos subjugar à sua vontade, não é? Subjugam-nos aos seus ditames. E isso é uma desvantagem. Repuxemos a lei da gravidade. A lei da gravidade, quando a gente aprende a andar quando é pequenino, faz feridas nos joelhos, cai de cotovelos, bate com a cabeça. Estamos a aprender a lidar, a equilibrar-nos com essa lei, certo? Mas chega uma altura em que, pela experiência, nós conseguimos perfeitamente lidar com isso. E agora é difícil a gente cair, a gente tropeça, mas cai de pé, não é? Pois, em relação às leis morais que nós estamos a abordar, nós estamos ao longo de muito tempo, através das vidas sucessivas, através do que aprendemos no espaço intervidas, a saber lidar com isso. E à medida que ganhamos mais experiência, melhor as interpretamos e melhor saberemos lidar com esse jogo. É engraçado que este ponto de vista liga-se muito àquilo que Jesus diz no Evangelho. Há uma parte em que ele diz mais ou menos isto. Vinde a mim todos vós que andais cansados e em trabalhos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e achareis descanso para as vossas almas. Lá está o jugo. O jugo é suave e leve a partir do momento em que nós comecemos a estudar, a entender, a perceber como funcionam essas leis, que curiosamente não estão escritas em nenhum papel, em nenhuma pedra, em nenhuma tábua, mas dizem as entidades espirituais esclarecidas no dito livro, que estão gravadas na nossa consciência, esculpidas na nossa consciência. E funcionam em nós a partir daí. Quando nós colidimos com essas leis, elas avisam-nos, surge a dor. E dizem-nos, cuidado, há qualquer coisa que tens que rever que não é isso que te convém. E a dor não é mais do que esse aviso da natureza, não é castigo, punição, não é nada disso, certo? Enquanto as leis humanas são mutáveis, as outras leis da natureza, sejam as que regulam a matéria, sejam as que regulam a espiritualidade, são imutáveis porque são perfeitas. Cá estão elas recapituladas, as leis humanas, as leis que regulam a matéria, nomeadamente as da física, e temos as leis morais, que são aquelas com que nós estamos ao longo de muitas vidas a aprender a lidar.
Umas regulam os fenómenos materiais, outras os fenómenos espirituais. A ideia do mal tem a ver com a não observância dessas leis que existem, e a questão do bem tem a ver com o entendimento e a observância, a harmonização com o funcionamento dessas leis. A nossa atitude no dia-a-dia liga-se, harmoniza-se com essas leis. É certo que temos o livre-arbítrio, porque sem essa liberdade de opção nós não íamos conquistar o mérito da experiência, o mérito do conhecimento interiorizado. Mas os avisos à navegação são importantes, a tal dor, não é? Para que a gente perceba o que é que se está a passar. É engraçado que ao longo da nossa evolução, que decorre ao longo de milhares de anos, nós podemos usar um esquema que nos ajuda muito a perceber como é que isto funciona. Se nós imaginarmos que aquele risco que estamos a ver no diapositivo é uma espiral que roda no sentido da esquerda para a direita, não é? Aquela linha branca horizontal para baixo tem representado o plano material, para cima tem a ver com o plano espiritual. E nós vemos que essa espiral tem a ver, quando roda e passa para o plano material, temos a reencarnação. E quando o espaço de vida decorre em anos e o corpo físico morre, nós continuamos a viver, somos espíritos, desencarnamos, não é? Aqui na Terra diz-se que falecemos, desencarnamos, saímos do corpo, como largando um casaco gasto, e continuamos as nossas experiências com a mesma individualidade. Pelo facto de desencarnarmos, não passamos a ser nem demónios nem anjos, somos os mesmos, com as qualidades e defeitos que tínhamos, que ainda não resolvemos, não é? E então passamos para o plano espiritual. Isto faz-se muitas vezes mesmo. E o que acontece é que nós vamos, pouco a pouco, ganhando conquistas interiores que nos permitem interpretar as tais leis morais inscritas na nossa consciência de forma cada vez mais amadurecida, não é? Daí a espiral. É natural que a gente veja, numa fase mais atrasada da nossa evolução, interpreta as leis, por exemplo, de olho por olho, dente por dente, e mais adiante a gente perceba que existem as tais leis e que podemos harmonizar-nos com elas, e que percebemos como é importante perdoar, não é? Tudo evolui e tudo é reinterpretado nessa espiral evolutiva de forma diferente. É interessante, não é? Reordenamos as interpretações consoante a nossa maturidade evolutiva. Então, lembram-se daquilo do arco-íris, da luz branca, do prisma transparente? Pronto. Uma das cores da lei natural é a lei da duração. Existe no homem desde sempre. Nasce connosco. E tem a ver com a adoração da divindade, do Criador, não é? Deus na ótica espírita não é bem o Deus da nossa sociedade. Os espíritos definem-no de uma forma muito sintética e muito interessante no Livro dos Espíritos. Dizem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o sentimento instintivo é de recorrer à divindade, a Deus, quisermos chamar, à natureza, quando estamos mais aflitos, quando não sabemos mais a quem recorrer, nós temos um sentimento instintivo quase de recorrer a esta lei da adoração e fazemos uma oração, uma prece, não é? Dentro do espírito da lei da adoração, com sinceridade, com fé. E através da prece, dizem-nos as entidades espirituais no dito livro, nós podemos louvar, pedir e agradecer. Não é importante, de facto, orar muito, mas é importante que reunamos o melhor de nós próprios no nosso íntimo. A partir daí conseguimos uma sintonia melhor. E isso é orar bem. Há vários tipos de prece. Há a prece individual, que é quando a fazemos isolados, e há a prece coletiva, quando a fazemos em grupo, não é? Que não precisa de poses externas.
Existe também uma referência neste caderno à vida contemplativa. Os Espíritos dizem que quando nós nos entregamos apenas à contemplação da divindade, não fazemos grande coisa. É muito mais importante nós interagirmos uns com os outros fraternalmente. Aprendemos muito mais. Há vários tipos de adoração. Há a adoração interior. Sente-se, não há necessidade sequer de falar em voz alta, se for o caso. E nem há necessidade de posições especiais. Não há necessidade de exteriorização. E existe também a adoração com um formato exterior, que é desnecessário, mas há quem sinta a necessidade disso, sem, contudo, precisar de estar a fingir ou a simular situações. Neste caderno há uma referência também à multiplicidade de deuses que se registra na história da humanidade. Como se sabe, o monoteísmo na nossa sociedade, pelo menos, tem a ver com a vinda de Moisés, que fala de um Deus único, que reuniria em si toda a sapiência, não é? Há uma referência também aos sacrifícios, que é uma forma primária, muito atrasada, de adoração, seja a homens, seja a animais, seja a plantas, seja a outras coisas. E há uma coisa que a gente vê ainda na nossa sociedade, que é um bocado a ideia do negócio com Deus. Aquela coisa das promessas, não é? Por exemplo, quando as mães tinham os filhos na guerra do ultramar, em Angola, Moçambique, Guiné, são mães, negociavam com Deus a visão antropomórfica de Deus. Deus talhado à imagem humana, com os nossos defeitos, com as nossas prepotências, com as nossas tolices. E achavam que se fizessem sacrifícios corporais demonstrariam a Deus a intensidade do seu sentimento, como se fosse preciso, para que os filhos fossem protegidos e regressassem bem. Ainda hoje há quem faça promessas, é uma crença respeitável, mas na ótica espírita não tem nada a ver com a realidade, são fantasias, não é? Não funcionam também. Então esta questão da lei da adoração tem muito a ver com esta situação. A melhor forma de adorar a Deus é trabalhar a favor da melhoria individual e do grupo, seja familiar, seja o que seja, em que cada um se insere. A prece funciona um bocado como se nós estivéssemos numa sala com as luzes apagadas, sem janelas, com tudo de pernas para o ar, cadeiras de pernas para o ar, tudo desarrumado. E a prece é uma luz que nós podemos acender, mas que não nos dispensa do trabalho de usarmos os nossos braços para pôr tudo em condições. Não é? É um bom exemplo, dado por Emmanuel, pela psicografia do médium Franciscano Xavier. Agora temos a lei do trabalho. A gente, quando fala em trabalho, que chatice. Mas nós podemos também colocar a ideia do trabalho como algo que nos satisfaz interiormente. Nós devemos procurar as nossas vocações, mesmo profissionalmente, que não é o caso aqui agora. São atividades de tempos livres. Mas, de facto, se nós olharmos a natureza, tudo trabalha. Tudo trabalha. É uma necessidade. As abelhas são doidas por trabalhar, as formigas são doidas por trabalhar, não é? Tudo trabalha na natureza, de facto. E nós também temos uma lei que nos sugere que tenhamos uma atividade construtiva, útil e não necessariamente remunerada, não é? Trabalho na ótica espírita tem esse conceito. E é necessário para nos desenvolvermos, quer intelectualmente, quer afetivamente ou moralmente. Existem muitos tipos de trabalho, não é? O trabalho pode ser material, usar os braços, usar o corpo, não é? Mas pode ser intelectual, como é evidente. Mas há limites para o trabalho. E aí estamos a falar do repouso. Permite recuperar energias, não é? Tem a ver com as férias. As férias não são um luxo, são uma necessidade. Reparador, este espaço de repouso é reparador de energias físicas, liberta a mente do trabalho rotineiro e cria coisas novas, não é? O abuso do trabalho é uma transgressão a estas leis naturais e pode originar
até mesmo um suicídio lento, não é? Pode ser por autoimposição ou por imposição da entidade patronal. O que é ilegal, penso eu. Ainda. Acho que a questão do progresso, a lei do progresso vai ser vista mais para a frente. Mas o progresso existe a nível do nosso progresso interior. Ele, de facto, é crescente. Mas a nível dos cenários materiais, a lei do progresso não é uma curva crescente, tem quebras. E nós vemos isso na história da Terra. A escravidão, não é? Que hoje em dia não existirá. Em conclusão, o homem esclarecido faz do trabalho um meio para atingir os fins espirituais, como é evidente.